Já estamos no horário, né? Acho que uns minutinhos só de tolerância. Boa tarde, Dani. Que bom que você está aí, querida. Estou vendo a Daniela, o delegado, mandando uma mensagem aqui no chat. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, só para a gente conseguir respeitar também o horário que a gente se propôs aqui, acho que a gente já podia ir começando à medida que o pessoal vai chegando, eles vão retomando aí já esse início de conversa. Primeiro, sejam bem-vindos todos, é um prazer tê-los aqui com a gente. Eu sou Isabela, sou fundadora do Turismo Spot e sócia da Turismo 360. Queria dar as boas-vindas para todo mundo e dizer que essa nossa conversa aqui hoje vai ser uma conversa que vai ter como objetivo a gente trazer um pouco o tema do turismo sustentável, principalmente diante desse momento que a gente está vivendo agora, né, em que a humanidade está fazendo um exercício aí de repensar os rumos do seu desenvolvimento. Então, é uma discussão que já está no radar há um tempo, mas que tem se intensificado com esse cenário que a gente tem visto agora de pandemia. E só vou passar umas informações bem rápidas aqui com relação ao uso da ferramenta. Só por questão de ordem, a gente vai deixar todos os microfones no mudo, que é só para evitar que ruídos aí, enfim, interfiram aqui na qualidade da transmissão. E se alguém quiser fazer algum comentário, alguma intervenção, fique à vontade para destravar o microfone aí e colaborar. A gente vai gravar esse webinar, vamos disponibilizar depois no site do Turismo Spot, juntamente com a apresentação que vai ser colocada, disponibilizada aqui hoje também. Pode ser que alguém, na hora de entrar na ferramenta, aperte, ao invés de apertar para participar da ferramenta, aperte para apresentar. E quando isso acontece, a pessoa acaba compartilhando a sua tela com todo mundo. Então, se a gente vê que isso aconteceu, a gente vai desconectar a pessoa, é só a pessoa voltar e clicar lá em participar e não em apresentar. Se alguém tiver alguma pergunta, a ideia desse momento é ser um momento de troca, de conversa. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para destravar o microfone e fazer ou colocar a pergunta aí no chat, que aí no finalzinho da discussão aí também a gente vai ter um espaço aí para a gente trocar uma ideia e trocar informação. Vou passar a palavra para a Marcela Pimenta, só para ela dar aí um oi para todo mundo também. Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela participação. É uma honra ter todos vocês aqui. Estou vendo o pessoal aí do Vale do Ribeira, do São Francisco, do Rio Grande do Norte, Minas e o Cumã, né, derrubadas, enfim. Tem muita gente aí de vários lugares do Brasil. Esses webinars, a gente já está no 4º webinar, e essa série de webinars, ela começou com conversas que a gente teve com os nossos pares aí durante esse período de pandemia, que está sendo um período muito agoniante, muito difícil, né, onde a gente já passou por diversas fases, né, no nosso último webinar, a Marcela mostrou aí todas as fases que a gente passou já e que ainda vai passar durante essa pandemia, de muita incerteza. E aí a gente resolveu abrir a discussão e trazer pessoas especialistas para tratar de assuntos pertinentes aí com os territórios onde a gente já atuou, onde a gente atua, e também convidados externos aí que acabaram chegando. Esse webinar, o tema é super relevante, como a Isabela falou, e a gente já está com a apresentação disponível lá no site do Turismo Spot, que é o portal de conteúdo da Turismo 360, onde a gente tem artigos e todos os webinars que a gente fez também estão gravados lá. Eu vou pedir para a Nayane colocar aí no chat a informação de onde está a apresentação e vou pedir para vocês também curtirem o Turismo Spot e a Turismo 360 nas redes sociais. Dá essa força aí para a gente. A nossa convidada de hoje é muito especial, né? Eu posso dizer que é uma autoridade nesse assunto, a gente está muito feliz dela ter aceitado o nosso convite. Tem uma história super legal, uma influencer do turismo sustentável premiada,
mundialmente. Então, obrigado, Ana, pela presença, né? Vai ser conduzida aí pela Isabela. E é isso, queria agradecer a presença de todo mundo e vamos aproveitar esse momento de troca. Perguntem, aproveitem a presença delas aí e perguntem muito e coloquem aí suas posições. Tá bom? Obrigado, gente. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigada aí pela presença de todo mundo. Como a Marcela disse, a Ana, a presença da Ana aqui para a gente é uma grande alegria ter ela do nosso lado, porque é uma pessoa super referência mesmo nesse tema. A Ana, ela é jornalista de formação, mas ela tem mais de 15 anos de experiência em comunicação corporativa voltada para o setor de turismo. Ela tem mestrado em turismo e hospitalidade em Londres e MBA em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas. E ela fundou em 2015 um site, que é um site super referência no tema de turismo sustentável, que é o Viajar Verde. E desde então a Ana assessora empresas de turismo na comunicação aí relacionada a práticas de sustentabilidade. Então, uma pessoa que tem muito conteúdo sobre esse tema, uma referência mesmo aqui no Brasil sobre esse assunto. E aí, mais uma vez, eu queria dar as boas-vindas à Ana e dizer que é um prazer tê-la aqui com a gente. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria só, enfim, acho que é importante a gente começar do começo mesmo e perguntar para a Ana aí o que a Ana entende como sustentabilidade e como turismo sustentável. Bom, gente, antes de mais nada, tá todo mundo me ouvindo? Me ouvindo bem? Antes de mais nada, eu que agradeço muitíssimo o convite, estou super feliz de estar aqui, muito obrigada, Turismo 360, obrigada, Marcela, Isabela, Mauro. Vamos começar. Vocês vão compartilhar a apresentação, gente, ou eu? A Marcela compartilha aqui no perfil dela, acho que é melhor. Então tá. Perfeito. Bom, respondendo aí a pergunta da Isabela, a gente pensou em trazer rapidinho, sem grandes delongas, a ideia do que é sustentabilidade, só para ter certeza que a gente está na mesma página, né? Que a gente está falando a mesma língua, né? Porque essa palavra sustentabilidade, às vezes, é meio esquisita, a gente tem, às vezes, um pouco de dúvida, preconceito, acha que não é para a gente. Então, é só para a gente entender mais ou menos o que é. Eu trouxe uma linha do tempo também só para a gente ver que é um conceito recente, é uma ideia recente, tem pouco tempo que começou a se discutir sustentabilidade e os termos relacionados a ela, porque, enfim, faz pouco tempo que a gente começou a refletir sobre os impactos da gente no meio ambiente, né, e no mundo, no planeta, nas pessoas, enfim. E quando ela começou a ser discutida ali em 72, ela nasceu dentro da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e ela era relacionada realmente só ao meio ambiente. Então, a ideia era voltada para uma sustentabilidade ambiental. Um dos grandes mitos dessa palavra aí, sustentabilidade, que é muito importante a gente esclarecer e tirar, assim, que eu gosto de falar, assim, que eu acho que é a grande questão do conceito, é a gente entender que ela, na verdade, é um tripé, ela está voltada para 3 lados, ou até, se a gente preferir, para 4, né? Quando foi definido, era um tripé, hoje a gente já pode ver como um quadripé, como a gente preferir. Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, uma empresa é sustentável, um negócio é sustentável, ou ele quer ser sustentável. Ele precisa ser sustentável em 4 aspectos. Ambientalmente, né, ele tem que pensar no planeta, tem que pensar no meio ambiente onde ele está, ele tem que pensar sustentável, ele tem que ser sustentável economicamente, porque, claro, se ele não for viável, se ele não sobreviver, ele não pode fazer as outras coisas, né? A gente está num sistema capitalista, é claro, normal, não é uma empresa só boazinha, né? A empresa tem que dar lucro, sobreviver, enfim. E ele tem que pensar nas pessoas, né? Então,
existe também o conceito de sustentabilidade social e de sustentabilidade cultural, né? É importante a gente preservar as culturas, é importante a gente preservar a comunidade onde a gente atua, né? Apoiar aquela comunidade. Então, esse é um dos mitos que a gente precisa muito desfazer. Sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Não é só natureza, né? A gente precisa inserir essa ideia do social, né? Das pessoas, nesse conceito de sustentabilidade. E aí, só para mostrar para vocês, a ideia de turismo sustentável também nasceu ali logo junto, né, quando aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Eco 92, e quando foi realmente estabelecido, né, a ideia de desenvolvimento sustentável. Na verdade, já tinha sido definido em 87, mas quando foi realmente discutido, nasceram todos os primeiros, vários documentos, e os países assinando vários documentos e compromissos, e aí a gente falou, e aí definiram exatamente o que é turismo sustentável. Trouxe uma definição da Organização Mundial de Turismo, mas eu trouxe uma que eu gosto mais, que é o que eu penso que é turismo sustentável. É a gente viajar causando o mínimo de impacto negativo e o máximo de impactos positivos nos destinos e comunidades que a gente visita. Né? O turismo sustentável é o turismo que respeita e preserva as culturas, os moradores, os destinos, o meio ambiente, entendendo que eles são os maiores ativos, os recursos e as experiências transformadoras de uma viagem. Sem eles não há turismo. Pode passar. Então, gente, só para lembrar, o turismo sustentável, né, antes naquela figurinha, ele também envolve esse tripé, ele também está voltado, né, qualquer empresa que trabalha com turismo, que quer ser sustentável, ela tem que estar preocupada com o meio ambiente, com o viés econômico e com o sociocultural. Pode ir. Ana, às vezes a gente traz o conceito de sustentabilidade, a gente fala que sustentabilidade às vezes parece que é algo distante, né, ou algo, enfim, inatingível. Então, o que a gente vai tentar trazer aqui hoje é trazer algumas práticas, conversar um pouco mais para a gente perceber que atitudes sustentáveis são possíveis, né, no nosso dia a dia. Então, é um pouco o rumo da nossa conversa. E aí eu queria te fazer mais uma pergunta. Queria te perguntar por que a sustentabilidade, na sua opinião, é o caminho para o turismo? Bom, então, na verdade, aí trazendo um pouco até do que você falou no começo, né, a gente acredita que esse é um momento que a gente está repensando, né, nossos valores, né, esperamos que sim, né, a gente tem pensado se as pessoas estão mais conscientes, se as pessoas estão refletindo mais, se estão mais solidárias, né, com, enfim, as várias questões que estão acontecendo. A gente pode até botar a apresentação de novo, Marcela, por favor. Então, enfim, a gente está repensando, imagino, né, espero que a gente esteja repensando o nosso comportamento, nossas ações no mundo, em geral, né? Pode voltar só um slide, por favor? Então, eu trouxe aí algumas reflexões, na verdade, para a gente chegar no porquê que a sustentabilidade é o caminho. A gente tem visto, né, não sei quem está acompanhando o quê, mas tem saído, assim, muitos textos, muitas afirmações de como vão ser as viagens agora pós-Covid, né? Ah, vai ser assim, vai ser assado, né? Muitas coisas determinadas de como vão ser, como as pessoas vão agir, enfim. Eu não gosto muito de determinar, assim, de ter certeza do que vai ser, porque, primeiro, é muito complicado a gente ter certeza do comportamento das pessoas, né? A gente acha que as pessoas vão querer se isolar e liberou a praia e vai todo mundo para a praia, né? Enfim. Então, a gente pode ter certeza também do que está acontecendo agora, por exemplo, nos destinos, nos lugares que estão começando a abrir. A gente está vendo o que está acontecendo em Gramado, como os hotéis estão fazendo, como os restaurantes estão fazendo, né, os primeiros protocolos que estão saindo. Enfim, a gente está conseguindo acompanhar um pouco do que está acontecendo. Mas é difícil de saber daqui a 2 meses o que vai acontecer. Daqui a 6 meses, né? A gente não sabe também se pode aparecer uma vacina, né? Como é que as pessoas... Enfim, várias coisas também vão ser testadas, né? Será que as empresas aéreas vão conseguir vender só metade do avião, 1/3 do avião? Será que elas vão sobreviver economicamente? Tem várias questões envolvidas. Então, assim,
eu trouxe aqui também algumas ideias do que a gente imagina que sejam tendências, a partir do que a gente está sentindo no momento, do que as pessoas estão sentindo, do que elas podem buscar, né, que eu acredito que possa ser, que é até legal se vocês trouxerem as considerações de vocês também, o que vocês acham, e por que, se as pessoas estiverem pensando assim, né, se a gente pode aproveitar esse momento justamente para conscientizar elas ainda mais. Então, a proposta é um pouco essa, né? Então, a ideia é a gente está pensando, está mais preocupado com a nossa segurança, está pensando como é que eu não quero me contaminar, eu não quero pegar nem essa doença, nem outras, né? Eu estou preocupada, de repente, com desigualdades sociais. A gente está vendo um movimento enorme aí, né, da luta antirracial, e antes mesmo com a Covid, a gente já estava vendo as questões de como é que a pandemia chega de forma diferente em várias comunidades, enfim. E principalmente o que as pessoas vão buscar, então, a partir desses pensamentos, né, e desses sentimentos, o que elas vão buscar, então, na hora de viajar, né, na hora de buscar uma empresa para viajar. Pode passar. E aí, só rapidinho, eu trouxe, assim, para mostrar, essa pesquisa do Booking, só para mostrar que antes mesmo da Covid, já havia um movimento dos viajantes buscando empresas mais responsáveis, mais sustentáveis, né, enfim, hotéis que tenham práticas de sustentabilidade, coisas assim. Então, não é um movimento também, a ideia não é que virou uma chave e, de repente, todo mundo ficou consciente, todo mundo quer fazer bem para o mundo. Não, eu acredito que é um movimento que está vindo, e está vindo aos poucos, e a gente pode aproveitar esse momento para fazer ainda mais, fazer melhor, né? Então, e agora, nesse momento pós-Covid, o que as pessoas estão buscando que a gente, né, acredita, né? Em primeiro lugar, primordial, claro, é segurança, né? Então, todas as empresas já estão reagindo muito a isso, se colocando preocupadas, buscando os protocolos, buscando as iniciativas. Isso, na verdade, por um lado, até pode ser uma coisa que vai contra uma iniciativa que pode ir contra a sustentabilidade. A gente está vendo aí já muitos casos de máscara aparecendo nos mares, na Europa, nas praias, muita luva descartável, máscara descartável, muito plástico para embalar tudo, né? Então, essa é uma coisa também que tem que ser discutida, porque, por um lado, vai contra, né, a ideia de sustentabilidade. Existem recursos para você promover segurança, né, proteger os seus clientes, seus hóspedes, seus passageiros, enfim, sem precisar fazer uso disso tudo. É claro que o que é importante tem que ter, né, mas, enfim, então, é importante a gente estar consciente. Ontem eu estava vendo uma live daquela ativista indígena, a Sônia Guajajara, né, e ela estava falando, achei muito interessante, porque ela estava falando que ela vai fazer esse mês que vem, eu acho, o encontro das mulheres indígenas, para falar sobre mudanças climáticas. Oi, caiu? Nossa. Mudanças climáticas, sustentabilidade, enfim, porque eles entendem que a pandemia, embora eles estejam vivendo questões de super dificuldade com a pandemia, claro, enfim, mas eles entendem que a pandemia vai passar. E as mudanças climáticas e os impactos aí no meio ambiente, enfim, vão continuar, né? E por mais que a gente negue ou não enxergue, nós temos milhares de mortes por ano por questão de mudança climática, por temporais, por alagamento, por seca, por mudanças bruscas de temperatura, por uma série de questões. Enfim, então a gente não pode focar na pandemia e esquecer, né, essas outras questões, já que a gente quer agora se preocupar com o que está causando mal para a gente, vamos se preocupar. Consegue voltar a apresentação? Não. Só queria fazer uma contribuição aqui, Ana, que eu acho que você está falando é muito pertinente, porque a gente está vivendo um momento agora que a gente está vendo surgir uma série de protocolos, às vezes de um movimento até pouco coordenado aqui no Brasil, algumas iniciativas também, parte da ansiedade dos setores de tentarem se organizar para minimamente estabelecer
regras e procedimentos para uma retomada. Mas eu acho que, eu tenho visto, pelo menos, que a preocupação com as questões sustentáveis, ela não tem sido, apesar desse discurso e dessa tendência, que já era uma tendência anterior, da gente conseguir caminhar por um movimento social aí de maior atendimento à sustentabilidade, de pelo menos mais busca da sustentabilidade, nessas iniciativas que estão surgindo. Esse tema ele está sendo pouco explorado, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, qual que é a solução que a gente está vendo para, por exemplo, reabrir equipamentos de hospedagem? Será que é embalar tudo em plástico? Será que é isso que vai trazer a segurança que o turista precisa para retomar suas atividades? E o que a gente vai fazer com esse lixo todo gerado? Então, são algumas questões que elas estão aparecendo, né? E aí, por mais que a gente estejam no momento em que as reflexões acerca da sustentabilidade elas estejam mais latentes, a gente ainda tem visto na prática ainda as iniciativas ainda um pouco patinando nesse sentido, né? Principalmente no nosso setor. É normal, porque se elas estão patinando ainda nos próprios protocolos, né? Ainda é complicado, porque já tem protocolo vindo de um lado, de outro, e normal, tá todo mundo, ninguém nunca lidou com isso, né? E você ainda ter que inserir, né, uma preocupação com a sustentabilidade, nossa, imagino, assim, loucura, mas tem que ser, tem que tentar, pelo menos, né, assim, um mínimo, tem coisas que são um pouco óbvias, tem coisas que realmente é mais complicado, né, se você vai embalar ou não, alguma coisa, né, de, sei lá, toalha, enfim, mas tem coisas que são mais óbvias, assim, né, tipo, a coisa dos amenities, depois acho que eu até botei aí, você ter os amenities nos dispenserzinhos, né, naquelas coisas fixas, né, não precisar ficar trocando 1000 vidrinhos, que você vai ter que limpar todos os vidrinhos várias vezes, limpa aquele que está lá e pronto, entendeu? Tem a máscara de tecido, máscara, né, que enfim, reutilizável, lavável, né, muito mais funcional do que a máscara descartável. Enfim, algumas coisas assim que você pode tentar ir pensando, né, mas tem que contratar um especialista para os detalhes mais importantes. Enfim. É isso aí. Ana, você consegue trazer para a gente alguns exemplos, assim, de iniciativas que você considera que são iniciativas referência aí na sustentabilidade? Eu botei na apresentação, dá para botar aí? Porque aí eu... Bota aí, Marcelinha, por favor. Eu trouxe alguns, mas depois a gente até pode comentar outros. Eu tentei trazer umas coisas assim meio diversas. Esse primeiro da Rede Accor, eu gosto muito porque é de uma coisa muito óbvia, né? Que na verdade eu acho que todo hotel é o mínimo que o hotel devia fazer, que é aquela questão de não lavar a toalha, né? Ou oferecer pelo menos ao hóspede a opção de não lavar diariamente a toalha. Mas o que eles fazem que é muito legal que está ali, não sei se dá para ler, aqui as suas toalhas plantam árvores. Então, existe uma proporcionalidade lá de quantas vezes você não lava a toalha, quanto de água eles economizam, né? Eles vão e plantam um X de água economizado, equivale a um X de árvores plantadas. E eles comunicam isso para o hóspede, né? Então, você fica sabendo, aquilo te dá um resultado, você sente mais que você está fazendo alguma coisa, não é só não vou lavar minha toalha, porque realmente isso não dá vontade de fazer nada, né? Então tem uma coisa de comunicação que eu acho muito importante também, de como você vai comunicar também as suas práticas, isso eu falo muito que é bem legal, como você vai comunicar para o teu cliente, para o teu hóspede, enfim, porque para envolver eles, né? Porque é importante envolver, não ser uma coisa chata, eu sou sustentável. Eu tenho um menu sustentável, um cardápio sustentável. Não, aí realmente não tem na mínima graça. É legal você mostrar, você contar a história por trás disso, quem é o produtor que está fazendo, né? Eu compro de um produtor local, do seu Nelson, que mora ali, não sei o quê, contar a história dele, enfim, ele faz uma batata super diferente, ele planta uma batata super... Isso é que é o legal, é você mostrar as histórias por trás, né,
contar de uma história, contar de uma maneira fácil também, né? Desmistificar, tirar essa história, apesar que a gente aprendeu que é sustentabilidade, a ideia não é a gente ficar falando sustentabilidade o tempo todo. Mas, enfim, então a ideia era mostrar esse exemplo e que é todo um programa, na verdade, também, que a Accor faz, que ela envolve também as camareiras. Então, as camareiras, quando tem esse plantio anual das árvores, lá, acho que é lá na Serra da Canastra, em Minas, eles sorteiam algumas camareiras de hotéis do Brasil todo e levam elas até lá para fazer o plantio, para ajudar a fazer o plantio, ou parte dele, enfim. E para elas, às vezes, é uma viagem que elas nunca fizeram, para ir lá em Furnas, né, no Lago de Capitólio, enfim. Eu fui acompanhar uma vez a viagem com eles, é muito legal. E aí elas entendem o porquê que elas estão ajudando também naquela economia, né, das toalhas, de não trocar. Porque às vezes para elas é mais fácil do que dobrar de novo a toalha, botar a toalha lá, é mais fácil botar a toalha nova. Então elas entendem esse processo. Enfim, um exemplo. Esse outro que eu trouxe aqui é um hotel que eu não conheço ainda, que eu estou doida para conhecer, em Ubatuba, chama Banana Bambu, uma iniciativa individual. E o que eu achei bem interessante deles, além deles terem toda uma proposta de sustentabilidade, porque a gente tem 1000 práticas para falar, né? Aí, no caso, não tem, mas eles têm uma construção toda sustentável, bio, sei lá o quê, ecológica, em palafitas, para não agredir o solo, enfim, tem 1000 práticas, mas o que eles têm de muito legal é uma agrofloresta, e o que eles estão fazendo agora, além deles estarem trabalhando lá nos protocolos, vendo o que vão fazer, que eu assisti uma apresentação recente dele, eles estão focando muito na questão da alimentação saudável e imunidade, né, porque eles acreditam que as pessoas agora vão se preocupar também com a questão da saúde, né, uma coisa que está em alta. Então, é legal, eles estão revendo o menu deles, né, isso é interessante, assim, mostrando que a comida deles é orgânica, saudável, enfim. Aqui um outro restaurante no Rio de Janeiro para mostrar que eles trabalham com a questão de plástico zero, essa questão do plástico que realmente é super importante, e a questão do desperdício de alimentos também, né, que aí a gente tem um mundo com várias pessoas passando fome, também é super, enfim, aí pode passar. E aí a gente falando, por exemplo, de destino, né, a gente tem, Noronha lançou ano passado essa iniciativa, eu confesso que eu não sei como é que está agora, principalmente em tempos de Covid, se lançou como um destino plástico zero, né, sem plástico descartável, e é um desafio para um destino não deixar entrar mais plástico descartável. A pousada Wacari, que é uma pousada comunitária, que é muito legal, porque a gestão é toda feita pela comunidade, quem não conhece, ela já é meio famosinha. Né? É uma super referência ao Wacari, né? Super referência, né? Assim, é muito legal, além de ter a questão da natureza, né, de ter a questão do remoto, que as pessoas... Enfim, é legal essa coisa das pessoas, da comunidade que gere, eles que estão nas mãos dele. Botei uma questão ali mais atual, por exemplo, dessa coisa de apoiar, né, a comunidade local, então uma pousada pequena lá em Alter do Chão, e eles fizeram essa iniciativa eles pegaram os lençóis deles, que estavam usados, que já ia ter que trocar mesmo, e fizeram máscaras e doaram para a comunidade, junto com cestas básicas, enfim. Né? Então, essa coisa de apoio à comunidade, envolver a comunidade, fazer parte... Muito importante, porque uma das coisas que eu acho que até não comentei lá em cima, a gente acredita que as pessoas vão estar buscar empresas também mais humanas, né? Aí entra naquele pilar social que a gente falou, né? É muito importante que as empresas se mostrem humanas. Poxa, eu cuido dos meus funcionários, eu me preocupo, né? A gente está em quarentena, eu estou preocupada se ele está ali, eu tentei não demitir, eu tentei fazer o que for possível, estou pelo menos dando uma assistência, enfim, né? Cada um faz o que é possível, claro. Mas é um pouco isso, né? Empresas mais humanas, a gente acha que as pessoas vão buscar isso também, né? E é importante você mostrar isso também, o que você está fazendo, o que você faz para apoiar a sua comunidade, pessoas
né, que moram na sua região, enfim, os seus próprios funcionários também. Acho que eu tenho mais 2 últimos. E aí eu trouxe uns que eu achei também, assim, que traz essa parte da inclusão, né? Trouxe a diáspora black, porque a gente está aí num tema da luta antirracista, então é uma questão de inclusão e justiça racial. A gente tem bastante coisa de afroturismo, empreendedorismo negro surgindo no turismo, então é bem legal, assim, tem algumas iniciativas. E o Parque dos Sonhos e o Campo dos Sonhos, que também são referências já há alguns séculos, lá em Socorro, nessa parte de acessibilidade, que também, isso tudo é sustentabilidade, né? Você está incluindo pessoas, então, né, se você bota uma rampa de acesso, uma coisa que você pode levar cadeirantes, enfim, tudo isso é sustentabilidade. Né? Perfeito, Ana. Eu estou vendo aqui que a gente tem uma pergunta aqui no chat do William Costa. William, só para a gente continuar nessa leva dos exemplos, eu só queria chamar a contribuição de 2 pessoas aqui para a gente tentar mostrar um pouco mais na prática algumas iniciativas ligadas à sustentabilidade, e logo que a gente voltar eu já abro a pergunta e a gente começa com a sua pergunta, tá bem? Bom, eu queria chamar para participar aqui, só para dar um depoimento para a gente, o senhor Eliseu, lá do Delmiro Gouveia, do Espaço Ecológico Castanho. O senhor Eliseu, ele coordena lá uma das maiores áreas preservadas de Caatinga, lá na região do Baixo São Francisco. Tem um restaurante, tem várias iniciativas ligadas à sustentabilidade. É uma pessoa muito ligada a essa questão da conservação da natureza e adoção de práticas sustentáveis. A gente tentar aproximar um pouco mais essa discussão do dia a dia, o que fazer, como fazer. Eu queria pedir para o seu Eliseu contar para a gente aí um pouco como é que funciona a iniciativa lá do Espaço Ecológico Castanho, e o que ele pode trazer para a gente aí de exemplos. Seu Eliseu, o microfone do senhor está desligado. O senhor precisa ativar o microfone para conseguir falar. Olha se vai dar certo. Bom... Tô achando que o seu Eliseu... Será que ele está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Tá certo. Por favor, seu Eliseu, Isabela. continue. Olha, Isabela, veja só. A questão de sustentabilidade não é uma coisa nova na família, entende? Isso é uma coisa muito antiga que meu avô e meu pai já faziam. Nós só seguimos eles, entende? Hoje o castanho é sustentável, não porque só preserva e revitaliza a natureza, mas pelos entornos da sociedade, dos funcionários, as leis trabalhistas, como a Ana colocou. Não é nem um tripé, eu diria que é um banco de 5 pernas. Você está dentro da lei, você está tratando bem a natureza, revitalizando a fauna, educando o seu funcionário, sendo parceiro do seu funcionário e pagando salário justo. Isso, e, sobretudo, nos destinos, você ainda tem que ser solidário ao seu colega. Você não pode ter concorrente. Você tem que ter parceiros no trabalho. E cada um fazendo o melhor para valorizar o seu destino. Isso é que nós vamos ser um dia autossustentáveis. Mas veja, em relação à pandemia, né? Eu escrevi um artigo em dezembro dizendo que o mundo, né, iria dar as mãos não pela força da bomba atômica, da pólvora, nem das ideologias, mas sim para a salvação do planeta pela vida, pela natureza. Coisa que ocorreu, eu imaginava que o valor do petróleo, do ouro, das moedas correntes iriam se deteriorar em 15 anos, 20 anos, e entrar a energia limpa, as novas tecnologias, a inteligência artificial. Mas eu fui surpreendido. O mundo deu as mãos bem antes, 2 meses depois, contra o coronavírus, que é uma ação para a natureza. Quer queira, quer não, nós temos que... É uma coisa que vem da natureza, nós temos que entender isso. Não é verdade?
Okay. E o que mais nos preocupa, nesse momento, aqui no Brasil, que nós temos só 3,4% do nosso PIB, enquanto outros países têm muito mais, sendo o Brasil o lugar que tem água, que será o maior bem, maior capital de todo o planeta, quem só vai para frente quem tiver água. Não adianta petróleo se você não pode queimá-lo. Se você não tiver água e biodiversidade, o Brasil é riquíssimo nisso. Após a pandemia, como será o mundo após a pandemia? Essa é a minha pergunta e a minha preocupação. Porque os países ricos, né, criaram aí as ideologias e passamos o século XX todo discutindo ideologias. O meu partido é melhor que o seu, que fizemos um circo guerreiro no Oriente Médio, invadimos a África, né? Fomos para, enfim, a América. Foi fruto de lutas pelo capital, pelo lucro. Quando derrubaram o Muro de Berlim, as ideologias caíram por terra também. E se essas ideologias botavam exército para lutar, não tinha mais ideologia. Sepultaram todas elas e pegaram suas indústrias. O grande capital botaram onde? Num país comunista chamado China. Sim. Porque é de lá que viu o Covid-19 serviu para mostrar ao mundo o grande engano que eles cometeram pelo lucro. É verdade. Seu Eliseu... E ficaram na dependência, inclusive da indústria farmacêutica. Sim. É um absurdo. Qual é a preocupação, Isabela e Ana? Qual é a preocupação? Como esses países irão se portar após a pandemia? Irão voltar com suas indústrias de base, ao menos as indústrias mais, eu diria assim, de primeira mão para seus países, e que políticas iriam agora introduzir no país? Ia voltar a política da disputa territorial, econômica, iam inventar novas ideologias? Porque tudo isso, nós estamos falando de turismo, vai influenciar no turismo. Com certeza, com certeza. Eu acho, senhor, na verdade, o futuro do turismo, essa pergunta que o senhor fez aí sobre o futuro, né, o pós-Covid. Como a Ana disse, a gente tem visto aí uma série de tentativas, de projeções, de apresentação de tendências. Essa pergunta ainda não... a gente não tem uma resposta para essa pergunta. O futuro, ele ainda é bastante incerto. Mas uma coisa é fato, né? Essa pandemia, ela obrigou um esforço de reflexão de diversos setores em relação ao desenvolvimento, e o turismo já tinha essa reflexão de uma maneira muito forte, e que está se intensificando necessariamente, né? A gente tinha visto aí em alguns lugares excesso de turista, né? E turista, o pessoal, a comunidade falando, eu não quero mais turista aqui porque eu quero a minha cidade. Então, existe um limite para o desenvolvimento aí também que a gente precisa repensar. Eu acho que esse esforço, né, que veio com essa questão obrigatoriamente da pandemia, está reacendendo, é uma discussão super relevante. Obrigada, seu Eliseu, pela contribuição. Eu queria passar também a palavra para o Luiz Mário, que é um parceiro também. Luiz Mário, ele é arquiteto, né? Soube também que ele é bem hábil manualmente, artesão, e é também empreendedor. Ele gerenciou algumas pousadas lá na região da Serra de São Bento, no Rio Grande do Norte, e nesse período que ele gerenciou essas pousadas, ele implementou diversas práticas sustentáveis, né? Algumas que acho que são práticas que reforçam e que contribuem com um posicionamento de negócio mesmo, né? Faz parte do meu posicionamento ser sustentável, a minha imagem ser sustentável atrai o tipo de cliente que eu gostaria de atrair para o meu empreendimento, mas tem um outro lado também, que é a questão de custos, né? Muitas vezes, adotar práticas sustentáveis podem significar reduções expressivas de custo de operação. Então, eu queria pedir para o Luiz trazer um pouquinho essa experiência dele lá no Rio Grande do Norte. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, né, de vocês, são pessoas queridíssimas. Realmente,
a gente teve implantação de vários protocolos de sustentabilidade nas pousadas que eu fiz a gestão, e outro que eu fui proprietário no período, e a gente começamos a usar a tecnologia para reduzir os custos, e utilização de energia, utilização da água, houve uma troca de equipamentos, houve troca de lâmpadas, né, usando uma lâmpada de LED, uma lâmpada de LED para economizar e causar menos impacto na sociedade. A gente também focou na utilização da mão de obra local, né, valorizando o serviço local. Tentamos resgatar o produtor regional e local, que é uma região muito árida e de uma produção muito pequena, muito rústica. Através do projeto de formação turística, a gente acabou que conseguiu aflorar essa cultura de produzir alguns elementos, e as pousadas locais começaram a consumir isso, né? E isso gerou uma circulação do dinheiro na região, que gerou novas formas de pensamento, formas de empreender da população local, que isso trouxe um respiro, trouxe novos ares, sabe? Trouxe iniciativas novas, e que isso engrandeceu a região. Porque o hóspede que vai procurava a gente, né? Ele queria realmente o silêncio, o descanso, pouca gente na pousada, de certa forma. Então, a exclusividade dele estar ali e ser recebido por uma população local que iria contar o que acontece na região, mostrar particularidades que tem na região, que só ter um turismo mais exclusivo conseguiria fazer. Então, a gente acabou que valorizou a produção local, mudamos a forma de compra dos produtos que eram usados nas pousadas, passando a comprar dos comerciantes locais, para fazer esse dinheiro gerar a própria região. E a gente conseguir melhorar a qualidade de vida da população de lá, né? E treinamento, claro, sempre, sem perder o conceito, a forma de tratar, né? A regionalidade das pessoas que vivem na região lá. A gente houve uma separação, só para finalizar, assim, a gente teve um processo de separação de lixo, e a região não tinha isso, todo o sistema de fossas e esgotamento sanitário tratado, para soltar água já quase que limpa para a natureza, para evitar essa contaminação dos pequenos e poucos riachozinhos que tem na região lá, que é muito seco, na verdade, né? Uhum. Foi mais ou menos uma coisa que vai agregando e vai ramificando, e isso vai incorporando nos funcionários, né? E lógico, como o Eliseu falou, um pagamento justo, as normas trabalhistas todas corretas, tudo, e isso faz a pessoa se sentir parte do produto, e ela trata aquilo como se fosse dela, e aí realmente passa a ser diferencial todo o serviço que é oferecido. Perfeito. Luiz, pensando, né, nessas medidas que você adotou de redução, enfim, troca de lâmpadas, você consegue nos passar uma estimativa, assim, do que isso gerou em termos de redução de custo mesmo de operação para você? Sim, eu tenho, como eu estou em trânsito agora, mas eu tenho um dado que a gente consegue fomentar. A pousada Flor da Pedra, que é uma pousada rústica, ela fica do lado do Parque Estadual da Pedra da Boca. Nós só tínhamos 9 chalés, e sem ar-condicionado, sem televisão, né, só funcionando a iluminação, e a parte da cozinha, tudo. A gente tinha mais ou menos o consumo mensal de 850 mil reais por mês. Trocando todo o equipamento, todas as lâmpadas, passando por lâmpadas de LED, troca de alguns elementos da cozinha, e a reestruturação de todo o cardápio e forma de preparar e produzir a alimentação, a gente conseguiu baixar na baixa temporada para R$150 a conta, e depois na alta temporada ele foi para 220, mais ou menos. Então, uma média mais ou menos de 80%, 85% de economia de energia elétrica, né, na região. Só a gente mudando
revendo elementos muito simples e muito básicos na estrutura da pousada. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa que eu queria destacar também, que você mencionou aí, é a história do comprar mais localmente, né? A gente tem visto isso também como sendo apontado como uma tendência já há algum tempo, a valorizar o comércio local, comprar localmente. E agora, com essa história da pandemia, isso acabou, de alguma forma, se impondo em alguns territórios, né? Porque você tem uma limitação de deslocamento, então muita gente que costumava viajar para capital para comprar produto, está tendo que comprar localmente, está tendo que se arranjar e talvez até conseguindo fazer isso de uma maneira mais interessante, né? Entregas, talvez, no seu negócio, né, em horários que sejam pertinentes para o empreendedor, uma parceria mais forte, né, entre o demandante e o consumidor e por aí vai. Então, é muito, muito, muito bacana esse depoimento que você trouxe. Eu queria te agradecer. Só um toquezinho, se você tocou no assunto, isso, e tem uma série de vantagens, né? Você compra na produção local, as pessoas elas passam a deixar no seu empreendimento o produto fresco, né? Ele sendo colhido meia hora antes, alguma coisa assim, mais ou menos, e também há uma modificação do cardápio conforme o que é produzido no período. E isso acaba que há toda uma flexibilidade, uma adequação do que está sendo produzido, o que produz na época, o cardápio, a população, e a gente acaba que fideliza essas pessoas junto com o empreendimento. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu agradeço muito a participação e eu desejo que com essa pandemia mude o conceito das pessoas, né? Esse cuidado, essa forma de tratar o próximo, né? E que isso melhore a gente muito mais, né? Perfeito, perfeito. Obrigada pela colaboração. Obrigado. Bom, eu queria retomar aqui as perguntas, Ana, voltando aqui para a pergunta do William, queria direcionar para você. O William da Belvitur, ele está perguntando se os controles para visitação nesse momento, se você acredita que eles facilitarão os procedimentos para tornar o turismo sustentável mais efetivo. Controles para visitação nos destinos, assim? Nos atrativos, acho que sim, nos destinos e atrativos, né? Eu acredito que não é essa a questão, né? Não adianta controlar agora e depois, quando liberar, voltar tudo ao normal, ao que era antes, né? Você vê não sei, quem viu a Muralha da China, eles liberaram, no dia seguinte uma multidão, enfim. A questão é mudar o comportamento mesmo, é mudar, enfim, como toda a estrutura do destino, como as pessoas pensam, como, né, os empresários estão se comportando, como os viajantes estão se comportando. Eu acho que, infelizmente, só isso não vai adiantar, né? Sim. Obrigada, Ana. Uma pergunta aqui também do Rony, nosso amigo lá de Miracatu. Ele está perguntando se ele acredita que o estilo de vida de todos que vivem em grandes centros urbanos vai mudar muito. E com isso, ele está perguntando se seria uma grande oportunidade para o turismo sustentável crescer. Também é difícil saber, né, aquela questão do comportamento humano, mas eu espero que sim, que principalmente, eu imagino que principalmente as pessoas que vivem em centros urbanos estejam sendo afetadas, né, estejam repensando as suas, enfim, e acho que as pessoas podem tender a valorizar mais a natureza, valorizar mais o isolamento social, valorizar mais estar em pequenos grupos, enfim, eu espero que sim, e principalmente valorizar mais essas questões de sustentabilidade, né, e de responsabilidade social, de cuidado com o outro, de tudo isso que a gente falou. Espero, né? Esperamos. Bom, pessoal, a gente está aberto para pergunta, e se alguém tiver alguma pergunta, enquanto a gente vai recebendo aí as perguntas, eu queria te fazer uma, Ana. Você acredita que a sustentabilidade, ela deve ser uma iniciativa primeira do empreendimento de turismo ou do turista? Como é que você enxerga isso? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre, de vez em quando, eu levanto essa questão também. Eu acho, já respondendo direto, eu acho que tem que ser dos dois, né?
tanto na iniciativa em si, quanto na parte da conscientização. Primeiro, o empresário não pode ficar esperando vir uma demanda, não faço porque eu não tenho cliente, meu cliente não é consciente, então vamos continuar parados sempre. E o viajante também, ou o cliente, ou o passageiro, ou o hóspede, enfim, ele tem que se informar também, ele tem que buscar as informações, realmente é um trabalho, uma responsabilidade nossa, aí me colocando aí nesse grupo, porque ainda é difícil, existe, né, eu faço até esse trabalho da comunicação, porque tem empresas que às vezes têm dificuldade de falar mesmo, de comunicar o que elas fazem, embora muitas ainda não façam, outras fazem já várias coisas, mas às vezes não comunicam. Então, a questão é os dois começarem a se comunicar melhor também, né? Tem essa... Mas a responsabilidade de todo mundo, gente. Acho que todo mundo tem que fazer e para que cada vez mais a demanda venha, né? A demanda venha e venha dos dois lados, enfim, né? Eu acho que é isso. Perfeito. Os dois têm que se encontrar, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui da Raquel Vettori, nossa querida amiga também da Expetures. Ela está perguntando, comentando que estamos todos atentos aos protocolos para a retomada do turismo. E um dos caminhos para a retomada passa pela forte digitalização dos processos e diminuição da interação entre turistas e prestadores de serviço, né? Em especial nos grandes centros. Você acredita que isso pode provocar um impacto social nos destinos? Como é que você enxerga isso? Esperamos que não, né? Esperamos que as pessoas encontrem outras ferramentas e outras que o ser humano ainda não é indispensável, né? Até estava vendo um restaurante que botou uns robôs lá na Holanda para atender. Mas acho que a gente ainda é muito importante e tem esse lado também que as pessoas estão buscando o humano, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda não está preparado para... Pode até ter um grupo que esteja querendo entrar numa cápsula, não queira falar com ninguém, faz tudo digital e tal, mas acho que a gente ainda não está preparado para isso. A gente ainda quer ver gente, né? Saber que tem alguém cozinhando para a gente, enfim. Espero que não seja, mas é difícil também ter certeza. Né? Eu tendo a achar que, assim, agora a gente está num momento de total isolamento, né? Então, a presença humana, talvez, no pós-Covid, ela seja algo mais demandado do que nunca. Exatamente, pode ser feito rebote, né? Na hora de dar um abraço. Um abraço em alguém, pois é. E viajar, claro. Né? Exatamente. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? A Valéria, querida de Atibaia, ela está perguntando qual que é a importância da educação nesse processo de sustentabilidade, na sua opinião, Ana? Ai, muito, né? Eu já sinto que, assim, essas gerações que vêm depois da gente já vão, enfim, dar um banho, porque acho que muitas escolas, não dá para dizer todas, mas isso já está mais embutido no dia a dia delas também, enfim, mas... É muito importante, né? Ler, se informar. Eu costumo dizer sempre que a informação é a primeira coisa do processo de sustentabilidade, assim, né? Claro que você fazer as iniciativas também, mas se você quer buscar ser mais... A primeira coisa é você se informar, né? E também conscientizar o outro, divulgar, passar para o outro, educar de alguma forma, né? Mas educar de uma forma humilde, assim, né? Mas... é muito importante. Perfeito. Estou vendo aqui um comentário que passou um pouco aqui, que já estava aqui anteriormente, que é da Vila Paraíso dos Pássaros, que está falando aqui sobre a questão da bioconstrução, né, de utilização de matéria-prima local para construir com menos impacto no meio ambiente. Você conhece exemplos, Ana, de bioconstrução? Você consegue trazer algum exemplo para a gente relacionado a isso? Aqui no Brasil... Não, tá aí, eu tenho que buscar. Talvez lá na... Será que o Luiz não sabe? Luiz talvez. Aqui no Brasil não estou sabendo. Vila do Paraíso dos Pássaros, somos um espaço com bioconstrução.
Ah, perfeito, perfeito. Eu acho que tem alguns, eu preciso fazer essa pesquisa, tá? É dever de casa. A gente teve, enfim, os 2 anos, o ano passado e o ano anterior, trabalhando numa região muito especial, que é a região do Vale do Ribeira, junto com um super parceiro, que é o Legado das Águas, que é uma unidade no espaço, né, uma unidade de conservação ali, que é uma área preservada de Mata Atlântica, acho que, se não me engano, a maior área privada mesmo, preservada de Mata Atlântica do Brasil. E lá eles fizeram alguns cursos né, deram algumas iniciativas de bioconstrução, de banheiros, inclusive adotaram algumas dessas práticas lá, o que é bem interessante. Acho que é um exemplo legal de dar, porque realmente acho que a proposta do Legado das Águas é uma proposta muito inovadora, muito interessante, muito voltada para esse caminho da sustentabilidade que a gente acredita aí fortemente como o futuro do turismo, né? No Brasil tem muitas ecovilas nascendo, né? Mas ainda não com essa proposta de turismo, assim, né? As pessoas indo morar mesmo, assim, né? E aí só para complementar, desculpa, eu viajei aqui na hora da pergunta. Tem algumas pousadas, sim, no interior da Paraíba, no Brejo Paraibano, e em Pernambuco, na Zona da Mata, que são construídas com solo cimento e a utilização de madeira local, tanto para as estruturas, quanto para as esquadrias, e solo cimento para fechamento de vãos, de parede. Até na pousada Flor da Pedra, algumas áreas dela era construída de pau a pique, que foi o reaproveitamento da própria estrutura de uma fazenda antiga, que foi completando e mantendo a rusticidade do projeto. Outra coisa, lá na pousada da Flor da Pedra, a gente também, o sistema de esgotamento sanitário é uma adaptação de um projeto original, feito com material local, para poder ter o menor possível de interferência na natureza. Então, assim, é utilizado caixas d'água convencionais, encanamento, esterco de gado, para poder a filtragem de todos os dejetos e sair uma água praticamente quase que limpa para a natureza. Perfeito, Luiz, obrigada pela contribuição. Gente, só para a gente não ultrapassar o horário combinado aqui, que é a gente encerrar às 18 horas, eu já vou caminhando aqui só para o encerramento mesmo. Se a gente tiver alguma outra contribuição, alguma outra pergunta, a gente está à disposição, principalmente lá nas redes sociais do Turismo Spot. Estamos lá à disposição para a gente continuar essa conversa e vamos seguindo. Bom, só para a gente caminhar aí para o final mesmo, assim, acho que a gente trouxe isso aqui muito, mas realmente ainda há muita incerteza sobre qual que vai ser o futuro do turismo, né? E como a Ana disse, eu sinceramente, aí estou falando uma opinião minha pessoal, eu não acredito nessa virada de chave, que talvez muitas das tendências dos estudos apontam como certa, como se pós-Covid a gente fosse viver num mundo mais justo, mais equilibrado, mais ambientalmente sustentável. Eu acho que a questão da sustentabilidade, ela é uma questão de mudança social, envolve um processo de mudança social, e não é algo simples, e não é algo imediato, é um processo, né? Então, a gente tem também que entender que existe um caminho ainda, a gente ainda tem um caminho longo para seguir. Eu acho que essa questão do Covid, ela trouxe, sim, uma reflexão mais intensa em cima desse tema, ainda bem, né? Mas o que a gente vai fazer com isso ainda é incerto. A gente tem visto aí, por exemplo, uma conservação maior do meio ambiente em função da paralisação temporária, mas é como se, enfim, vemos lá o peixe nos lagos de Veneza e por aí vai, mas eu enxergo isso como uma situação temporária, né? É como se eu emagrecesse porque fiquei doente, né? É uma situação temporária. E depois, quais vão ser os hábitos que eu vou adotar para que eu mantenha a minha saúde e por aí vai? Eu acho que isso vale também para a questão do meio ambiente. E aí a gente tem visto, né? Acho que o setor de turismo, cabe ao setor de turismo trazer, caminhar com a sustentabilidade de um jeito mais forte. Acho que a gente está vivendo um momento que isso está muito latente, tomara que a gente saiba aproveitar esse momento para transformar efetivamente, para trazer mudanças efetivas e um pouco mais rápidas, né? A questão do turismo regional, a diminuição da emissão de carbono, são pontos que vão vir
no curto prazo, né, inevitavelmente, em função das limitações mesmo de deslocamento, e isso acaba mudando um pouco o perfil e o, né, o futuro do turismo aí. Então, eu queria deixar só essa contribuição final. Eu estou vendo aqui que a Elise está pedindo a palavra, o Eliseu, né, o seu Eliseu está pedindo aqui para falar rapidamente. Eu só, para a gente não passar muito horário, a gente já está, acho que, caminhando aí para encerrar mesmo, vou só dar a palavra para o seu Eliseu e depois a gente já encerra. Vamos lá, seu Eliseu. O senhor está no mudo, tem que liberar o microfone. Não estamos te ouvindo. Seu Eliseu? Ainda não liberou, tem que desbloquear o microfone aí para a gente conseguir ouvir o senhor. Pode falar. Aí. Certo. Agora, beleza. Tocou num assunto interessantíssimo no Brasil, que é a bioconstrução. Sim. Desde o tempo Brasil-Colônia, dos primeiros construções do Brasil, a taipa. Temos o pátio do Colégio de São Paulo, que é taipa. Temos a Rua da Aurora em Recife, que é taipa, tem 400 anos. Ela é uma forma de construção ecológica. Só que a indústria do cimento, da cerâmica, não permite. E é uma construção extraordinária. Uma outra coisa que eu já sugeri, inclusive, a OIPT em São Paulo, ir para os lixões, pegar o plástico, endurecer, derreter e botar uma alma de ferro. Você evitará o desmatamento das florestas amazônicas. Você faz caibro de plástico endurecido, faz ripa, faz todo o material, inclusive casas de plástico. Essa é a contribuição que eu queria falar na biodiversidade. Perfeito, okay? Obrigada. Ana, você quer fazer mais algum comentário? Não, acho que é isso. Agradecer, gente, me colocar também disponível, se alguém tiver dúvida, pode mandar e-mail, meu e-mail está na apresentação, ou pode me acionar aí através das meninas do Turismo Spot, enfim, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Oi. Só uma informação que chegou aqui para mim, que às 18h30 o ministro vai fazer uma live ministro do Turismo, liberando os protocolos aí, o famoso selo. Bacana, muito bom. Vai ser às 18h30 no Facebook do Ministério. E aí também, a gente está vendo que tem outros comentários, a Patrícia Brasil aqui também colocou mais uma pergunta. Para a gente cumprir o horário, quem quiser sair pode ficar à vontade, mas eu queria ver se a Ana dava uma olhadinha também nessa pergunta aqui da Patrícia. E aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário, a gente já encerra, mas deixa aqui aberto para essa interação. Acho que a pergunta da Patrícia é, Ana, como você acredita que gestores públicos municipais podem contribuir nesse processo para incentivar o destino sustentável? Você pode citar algum case e falar de algum exemplo? Eu acho que quem vai responder essa pergunta melhor do que eu vai ser a Isabela, mas eu posso falar. Bom, acho que eles podem e devem, né, contribuir. Case de sucesso, pensando rapidamente aqui, deixa eu pensar. Acho que Brotas tem feito um trabalho bem legal, né? Nessa área muito de ecoturismo, turismo de aventura, mas se mostrando como um destino responsável. Bonito a gente reconhece como um destino, assim, muito responsável, mas eu não sei dizer até que ponto gestores públicos entram tanto ali. É uma iniciativa muito também dos próprios proprietários lá. Acho que o Mato Grosso, em geral, também está fazendo um trabalho legal, Mato Grosso do Sul também. Não sei, Isabela, o que você Não, pode contribuir?
Eu acho que, assim, quando a gente fala de turismo, né, a gente está falando de um conjunto de atores, sempre, né, que é o que a gente sempre chama de governança. Assim, o turismo, ele é um elo de várias, né, enfim, de várias correntes, de várias... então, o setor público é sempre um setor fundamental no desenvolvimento turístico, porque é um setor que dá a base para que o desenvolvimento turístico aconteça, e é também o setor que coordena ali, né, que incentiva e que traz a possibilidade do turismo se desenvolver. Fora os gestores públicos, a gente acredita, e isso não é de hoje, não é em função da pandemia, já tem estudos muito anteriores que já apontam a importância de uma governança integrada para o desenvolvimento do turismo, não só feita pelo poder público, mas também com a participação ativa da iniciativa privada e da comunidade local. Então, isso é algo que eu acho que é muito forte. E nesse cenário de crise, há exemplo de outras crises, claro que em outras proporções que a gente já passou, o que a gente percebe é que destinos que têm uma governança e uma colaboração entre esses setores mais efetivas são destinos que se mostram mais resilientes, mais capazes de buscar alternativas conjuntas, mais capazes de colaborativamente pensar num caminho aí e trazer, talvez, mais rapidamente um processo de recuperação. Então, isso é algo que a gente, enquanto empresa, acredita muito e é uma tendência que realmente já tem visto, né, já estava lá atrás, há muitos anos, como uma realidade já, e que agora acredito que nesse cenário de recuperação vai ser fundamental que haja essa cooperação e essa governança entre os diversos setores. Em Portugal, que já está reabrindo, eu estou vendo isso, tenho visto um pouco de longe, né, mas assim, muito forte, os destinos, as regiões, assim, como é que tem a participação realmente fundamental do setor público, né? É isso aí. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, lembrar que o conteúdo aí, a gravação e a apresentação estão disponíveis, vão ficar disponíveis lá no site do Turismo Spot, e convidar todo mundo também já para o nosso próximo encontro. A gente vai ter um próximo webinar que vai tratar bastante sobre a questão futura de tendências e cenários para o turismo, né, Marcela? Vai ser no dia 18, certo? Bom, daqui a 2 semanas, numa quinta-feira, você me apertou. Não faz pergunta difícil. Mas sim, daqui a 2 semanas, numa quinta-feira. Acho que é dia 18, se eu não me engano. Dia 18 do 6, vai ser com a Amplia Mundo. Com a Jaqueline Gil, da Amplia Mundo. E eles fizeram um estudo bem legal aí sobre o futuro do turismo. E são bastante referências nessa área e vão falar aí para a gente sobre esse assunto. Pessoal, mais uma vez, obrigada pela contribuição, pela participação de todo mundo, e a gente segue à disposição aí. Obrigada, boa noite para todo mundo, né, que já escureceu. Até mais. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente.